sincero. Um dos carros que muitos me pedem para fazer alguma análise em reviews aqui para o meu canal é o Nissan Leaf. Quero te contar alguns detalhes, falar da FIPE, mas muitos que procuram este carro têm dúvidas. Será que ele é bom? Será que não é? Quais são os seus defeitos, os seus erros de projeto e se ele poderia, entrar aí no seu radar dos veículos usados. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixem o seu like. Aqui na descrição do vídeo tem os meus contatos para você que precisa comprar, vender ou acessar os meus dados exclusivos da minha consultoria profissional. Basta me chamar que eu te explico melhor e quem sabe você também possa economizar milhares de reais. Em primeiro lugar, eu gostaria de me referir a ele a um ponto muito sério na hora de você que busca um veículo eletrificado seminovo ou usado, como é o caso agora do Nissan Leaf, que é o sistema de carregamento. No caso do Nissan Leaf, quero começar com esse ponto porque é um dos fundamentais e é onde você vai se deparar no dia a dia com essas dificuldades. Ele possui o sistema CHAdeMO, ou seja, é um modelo, é uma variação de carregamento, uma porta de carregamento que exige um plug especial que é feito e utilizado muito no Japão, criado lá. Ela tem seus pontos negativos e positivos. Depois, nas versões mais atuais, a própria Nissan colocou o tipo 2, mas sem a tomada de carregamento veloz, junto ali de entrada de corrente contínua. Entretanto, ele já está em grande desuso aqui no Brasil, na Europa e em outros países. E aí você tem que estar preparado, porque em muitos eletropostos esta entrada às vezes dá problema, falha e você terá que carregar no tipo 2 caso você tenha um Nissan Leaf mais atual. Então fique esperto e preparado que este é um ponto fundamental. Ao comprar um veículo eletrificado, seminovo usado, você tem que dar prioridade para os veículos com a maior autonomia possível. E este é um ponto bastante deficiente do Nissan Leaf, já que ele faz apenas 240 km de autonomia. Dado ao preço que ele chegou, ali na casa dos 300 mil, sem sombra de dúvidas, é uma quilometragem que não é condizente e que pode, se você tiver apenas um veículo aí na sua garagem, que fosse aí, nesse caso, o Nissan Leaf, sem sombra de dúvida, você estaria em maus lençóis. 240 quilômetros a considerar apenas no ciclo urbano é uma coisa, já que ele possui ali sistemas de regeneração bem eficientes. Aí, no anda e para, em baixas velocidades, com o sistema de regeneração, talvez você se adapte um pouco melhor, caso você tenha aí um segundo carro para, em determinadas circunstâncias, não ficar na mão 100%. Entretanto, na estrada, ou mesmo no circuito misto, esta baixa autonomia ela vai te trazer problemas, já que você não utilizará tanto o sistema regenerativo, altas velocidades, o que dá a combinação perfeita para você reduzir ainda mais este número de alcance de 240 km, mais ou menos, e ficar com um baita do problema, porque a sua viagem, o seu roteiro pode ficar ainda mais comprometido, já que talvez você não encontre, numa situação de recarga rápida em algum ponto, essa condição nos eletropostos. E aí o problema está estabelecido. Então, o seu raio de ação, por essas duas características que eu acabei de citar com o Nissan Leaf, já te colocaria aí em sinal de alerta. Ao longo do tempo, desde 2019, ele teve algumas modificações, como por exemplo, nas versões iniciais, o freio de mão de estacionamento, que ficava lá no pé, próximo ali da abertura do capô. Um acabamento bastante questionável, que lembra ali, dos puxadores, nas portas, na multimídia, no próprio painel, no volante, as versões mais antigas dos veículos da Nissan, Hoje você percebe que o Leaf ficou até bem mais datado se compararmos com os concorrentes. Espaço interno na parte dos ocupantes traseiros não é bom. Isso porque
ele privilegiou algo bem interessante, o volume de porta-malas, que dá ali na casa dos 430, 440 litros, mas também prejudica e dá uma capada geral ali no espaço traseiro e o teto um pouco mais baixo. E aí, R$300 mil no Nissan Leaf era pedir demais. E o resultado estava mais do que na cara. Queda nas vendas, bonificações, descontos e mais descontos. E ele chegou, principalmente ali no seu primeiro e segundo ano, vender bem, já que a própria Nissan se adiantou e tinha um projeto razoável, condizente com a proposta do momento, mas que ao longo do tempo se mostrou totalmente inviável. A própria Nissan estabeleceu para este veículo 8 anos de garantia ou 160 mil quilômetros, o que vier primeiro. Como esse veículo vendeu bem nos primeiros anos e muitas pessoas utilizaram esse modelo aí para trabalho, para uso comercial, é fundamental que você fique aí esperto em relação a esta questão da garantia, porque alguns desses modelos já estarão ali próximo da quilometragem indicada pela própria Nissan como o limite, que são 160 mil quilômetros. O Nissan Leaf já tem aí alguns históricos de problemas com resfriamento da bateria, alguns módulos que podem apresentar problemas, interferências eletroeletrônicas, erros e perdas de capacidade de carga. Lembre-se, já falei isso em outros vídeos, não existe vício de bateria, mas sim ao longo do tempo a própria perda da capacidade de carga da bateria, que é uma característica dessas baterias de íon de lítio, de acordo com o uso, modo de carregamento e assim por diante. E aí um veículo que já tem uma baixa autonomia, pode você comprá-lo já com essa autonomia ainda menor. Em termos de equipamento, ele até lá tem vários sensores, tráfego cruzado, alertas, frenagens de emergência, um painel de instrumentos ali meio analógico, parte digital, câmera 360, muito boa por sinal, sensores de faróis, chuva e também de pressão dos pneus. A sua potência de motor não é das piores, na casa dos 146 cavalos, o equivalente a isso, faz de 0 a 100 em 8,8 segundos e tem um torque bem interessante, de 32 kgfm. E as peças que não são tão simples assim de você conseguir. E é importante que você faça esse levantamento na própria concessionária Nissan e verifique todos esses itens caso você venha ter um Nissan Leaf, para depois não fugir do seu orçamento e já colocar. Por isso que eu digo para você, é preciso tomar nota de tudo isso e verificar se realmente vai valer a pena. Olha, existem modelos de 2019 em diante, até 2024, aí mais ou menos. Eu vou pegar aqui o 2022, que é uma versão que desvalorizou muito e está hoje na tabela FIPE, como você acompanha na tela comigo, em R$ 113.277. Então ele já caiu, menos 3,5% novamente no mês de março. Nota então que o gráfico acompanha todo esse movimento de queda, Ao passo de que, então, na FIPE, desde os últimos 12 meses, de março a março, são quedas sucessivas e sem nenhum tipo de menção, ou alguma possibilidade que ele tivesse um leve crescimento. Então, olha só o que despencou esse veículo, mais de R$100 mil, quase R$200 mil aí em pouco tempo. Realmente é um dos veículos que mais perdeu ao longo do tempo. Isso é preocupante para quem comprou e até mesmo para você que vislumbra uma possibilidade no Leaf. O acumulado é um dos maiores que eu já vi até hoje, menos 58,9%. E apenas para dar um panorama aqui, já que existem diversos anúncios para o Nissan Leaf aqui na própria OLX, então você vai ter uma gama gigantesca, Olha só, 109 mil para o Leaf 2022 em Curitiba, com 72 mil quilômetros. Tem aqui esse 2023 por 109 mil com 7 mil quilômetros, então está bem baixo, está bem baixa aí a quilometragem. Tem que ficar atento à questão das revisões, se tudo foi checado pela concessionária e como que estão aí as baterias para esse veículo. Olha, existe uma infinidade de anúncios, eu não vou aqui passar todos, mas é só para você ter uma ideia que você vai encontrar diversas versões, anos e modelos
preços, quilometragens e que é importante você tomar muito cuidado na hora de escolher esse carro. Bem, meus amigos e minhas amigas, o veredito final aqui para o Nissan Leaf é que você precisa ter os olhos bem abertos se quiser este veículo. Existem os pontos fortes, mas também ficam bem evidentes, né, os pontos negativos e como você deve ter cuidado se quiser comprar um Nissan Leaf. Eu, sinceramente, se fosse te recomendar um Leaf, se você quisesse muito, mas muito mesmo, eu tentaria ao máximo reduzir o valor aí, né? Esse Nissan Leaf que nós vimos aqui, né, o da FIP, o mais atual, aqui a versão 2022, 2023, que está por 113 mil, ou até mesmo a versão 23/24, que está na casa dos 140 mil de FIP, olha, teria que tirar aí na casa aí de uns 50 a 60 mil reais para valer a pena. Por isso que aqui eu te ajudo a escolher, te ajudo a tomar decisões, para você não ficar desamparado ou apenas só com canais que vão talvez te levar aí por um problema maior. Por isso agora, deixa o seu comentário e vamos bater um papo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.